Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 44º episódio do Projeto Psicanálise Paralela. Eu sou Flávio Mendes, psicólogo e psicanalista, venho aí fazendo uma caminhada de apresentações de textos a respeito da psicanálise, sejam do próprio campo ou textos de fora do campo, e a gente desde o episódio 39 vem fazendo um percurso aí, debatendo, refletindo, melhor dizendo, e debatendo na sequência, sobre o tema psicanálise, ciência e impacto social, ou seja, como que a psicanálise ao longo da sua história foi se relacionando com a ciência, quais os desdobramentos dessa relação, o que foi se produzindo ao longo do tempo e o que a gente vai vendo atualmente. Então, é uma caminhada aí, eu apresentei os episódios 39 e 40, os dois verbetes de enciclopédia do Freud, lá de 1923, depois eu organizei vários textos do Psicanálise Paralela para trazer elementos para a gente montar aí uma história, um estado da arte da psicanálise, ou seja, como que o campo foi se configurando. Então é uma tentativa de fazer isso, de mostrar como que essa relação entre psicanálise e ciência foi se constituindo ao longo do tempo. E agora a gente chega nesse episódio, eu fiz um mapeamento de vários artigos de diferentes autores falando sobre esse assunto, e encontrei fui lá no passado, lá em 1921, achei um artigo chamado O Significado da Psicanálise na História da Ciência, de um psiquiatra e psicanalista chamado James Van Teslar, que foi ali um médico. Deixa eu só fazer a minha cola aqui para apresentar para você. Ele nasceu na Romênia, emigrou para os Estados Unidos, fez várias traduções dos trabalhos de Wilhelm Stekel, um outro psicanalista ali da primeira geração, juntamente com Freud, e diferentes trabalhos, revisando discussões sobre a demência precoce, problemas da psicologia e religião, essa temática aí, um esboço de psicanálise. Esse artigo em específico, que é bastante interessante, ele foi publicado na segunda edição, se eu não me engano, número 2, isso aí, do Jornal Internacional de Psicanálise em 1921. 1923 foi os dois verbetes, foi 2 anos antes dos dois verbetes de enciclopédia do Freud. E isso aqui é interessante porque desde 1911, 10, 11, quando a Freud e os psicanalistas iniciais ali juntaram, se organizaram e fizeram a Associação das Quartas-Feiras para começar os trabalhos em psicanálise, eles foram montando ali uma folha geral de psicanálise, ou seja, um folhetinho, um material para poder divulgar a psicanálise, e foi se desenvolvendo aí o Jornal Internacional de Psicanálise. E aí é possível encontrar esse material na internet, eu achei na língua alemã, peguei o material todo, coloquei no Word, passei para o Google Tradutor organizou para mim, eu fui dando uma ajeitada, e aqui tem esse material que está aí disponível no link na descrição para você acessar, tá? É um material, então, que o James Van Teslar, ele faz um elogio à psicanálise. Ele está ali colocando vários aspectos que são importantes, segundo ele, naquele momento, há 100 anos atrás, 101 anos atrás, para a gente colocar assim, sobre a importância da psicanálise na própria história da ciência. É disso que ele está falando ali. E aí ele organiza o artigo em 5 tópicos. Esses 5 tópicos são, primeiro, para falar sobre o que seria essa revolução do Freud na ciência em função dos seus trabalhos com a psicanálise. No segundo, ele fala ali o que teria acontecido antes do Darwin construir a teoria da evolução e, por consequência, o que estava acontecendo na psicologia e na psiquiatria antes do Freud começar a desenvolver seus trabalhos. Depois, no terceiro tópico, ele começa a fazer uma relação entre o método de trabalho da psicanálise e como que ela vai se aproximando de uma noção de desenvolvimento dos sintomas e dos padecimentos e dos processos mentais. E em relação a isso, ele articula com a teoria da recapitulação do Ernest Haeckel, que eu vou apresentar para você, falar sobre isso, que foi uma teoria que são um conjunto de consequências tiradas a partir de deduções da teoria do Darwin. No quarto tópico, ele relaciona ainda mais isso, como que as duas teorias estão relacionadas no sentido de como que a teoria da recapitulação, eu vou falar para você no episódio, serviria para pensar os processos mentais e, por último, qual sua importância prática para a psicologia. Então, são 5 tópicos aí para a gente pensar. Vai ser bem interessante fazer essa caminhada porque mostra um período muito específico ali no tempo. A base para a compreensão do texto, do material,
essa obra magnânima, magnífica aí do Charles Darwin, A Origem das Espécies. Acho que dá para ver aí, eu estou ampliando para você dar uma olhada. Esse livro foi publicado em 1859, 30 anos antes do Breuer e o Freud estarem fazendo os estudos sobre a histeria, e o Freud, então, portanto, acessa esse conhecimento. Olha que interessante aqui, lendo na nota aqui no fundo do livro, né? Na sobrecapa, né? Publicado em 1859, A Origem das Espécies, de Charles Darwin, ficou conhecido como o livro que abalou o mundo. Sua primeira edição se esgotou logo no primeiro dia, e o mesmo ocorreu com 6 versões posteriores. Até hoje, a teoria da evolução do naturalista gera polêmica. Segundo Darwin, as espécies competem pela sobrevivência. As que sobrevivem dão origem à próxima geração, que por sua vez incorpora as variações naturais favoráveis e as repassa de maneira hereditária, aí no sentido do desenvolvimento de um indivíduo para o seu descendente, aí vai sendo transmitido, né? Até sua morte, Darwin reescreveu incansavelmente sua teoria, e em cada uma das 6 edições foram incluídas novas pesquisas. Esta é a que pode ser considerada a sua obra definitiva, tá? Um livro muito importante para a história da própria ciência, e eu vou falar desse contexto em que o Tesla, esse psicanalista, esse psiquiatra, estava ali fazendo uma relação da teoria do Freud com a teoria do Darwin, tá bom? Se você está chegando agora no canal, não conhecia, se inscreve nele, marca o sininho para ter acesso sempre que eu estiver publicando alguma coisa. Se você já gosta dos materiais que eu produzo, clica aí no gostei, que é muito importante, porque vai ajudando a divulgar o trabalho do canal, tá bom? E eu fico aqui à disposição para a gente tirar dúvidas, conversar nos comentários, trocar algumas ideias, ok? Acho que é uma forma da gente ir se vinculando, trocando ideias e construindo uma comunidade para debater sobre esses assuntos. Então, sobre esse material, eu vou publicar aqui 2 episódios. O episódio de agora, o 44, é só para apresentar o texto. Eu vou ficar aí um bom tempo desenvolvendo a apresentação do texto. Quando eu terminar esse episódio, eu gravo um próximo, que vai ser o significado da psicanálise na história da ciência 2, e aí desenvolvendo minhas reflexões, levantando questões, e inclusive falando o que foi acontecendo com essa discussão dessa teoria da recapitulação nas outras ciências e também na psicanálise pós esse período freudiano, pós esse artigo do James Tesla, tá bom? Então vamos caminhar, então eu vou fazer essas 5 partes para a gente poder pensar. Então, o significado da psicanálise na história da ciência, um artigo de 1921, publicado ali no Jornal Internacional de Psicanálise número 2, tá? Escrito pelo psiquiatra e psicanalista James Van Tesla. Ele começa fazendo, então, uma apresentação no seu primeiro tópico do que eu estou chamando de uma revolução freudiana, em função do que ele disse. Ele não nomeia os tópicos. Ele diz assim, que na história da ciência não é comum que um único investigador inaugure um método de pesquisa inteiramente novo ou descubra todo um conjunto de leis gerais, todas válidas, todas igualmente fundamentais. Isso não é comum, mas essas 2 coisas aconteceram com Freud. Ele tanto inaugurou o método analítico de investigação, que está sendo aplicado a todas as manifestações e produtos da atividade humana, ou seja, generalizando para todos os processos, e através de um cuidadoso uso dessa técnica, ele descobriu princípios fundamentais até então desconhecidos ou percebidos mais vagamente pelos outros pesquisadores. E aí ele vai falar o que o Freud teria conseguido pela primeira vez. Ele repete isso nos próximos parágrafos. Pela primeira vez, a psicanálise introduziu ordem e compreensão verdadeiras em algumas das províncias mais obscuras e desconcertantes da mente: as fobias, as compulsões, as obsessões e os sonhos. Pela primeira vez também é possível adquirir uma compreensão do significado, do desenvolvimento psíquico e do mecanismo da mais terrível das calamidades pessoais, que é o colapso mental ou a insanidade, a loucura. E com a ajuda da psicanálise estão sendo desenvolvidos princípios corretos para sua prevenção. Apesar da pesquisa psicanalítica estar no estágio inicial, ela também lançou uma enxurrada de luz sobre o crescimento mental durante a infância e a adolescência e permite construir requisitos educacionais e higiênicos que estão se tornando cada vez mais claros para o desenvolvimento da personalidade humana, sendo traçados de maneira com uma precisão científica. Olha aí como ele vai articulando, ele parte do princípio de que a psicanálise estava naquele momento dentro do campo da ciência. É esse o ponto ali, há 100 anos, 101 anos atrás. Além disso, um último ponto é que o desdobramento
dos traços de caráter estão se tornando um estudo tão objetivo quanto são qualquer estudo de história natural. O comportamento humano está sendo finalmente submetido ao escrutínio científico, sem a desvantagem dos seus pressupostos egocêntricos, de estar preso ali às questões do próprio investigador. Pelo menos é aí que eu estou entendendo essa caminhada. E ele continua, depois de falar desses pontos que a teoria do Freud está permitindo, que a obra do Freud estava permitindo naquele período, ele diz: não seria fácil estimar os grandes benefícios práticos em termos de bem-estar pessoal e racial. Aqui ele está usando o termo raça. Fiquei pensando muito por que será que ele está usando. Me parece que é de uma forma que implique toda a espécie humana, mas a gente sabe que o termo raça ele é problemático, ele é construído ali de uma forma que diferencie dentro do grupo da humanidade aqueles que são considerados evoluídos, os que não são. Isso é bem problemático. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu não investiguei aqui qual é o contexto histórico do uso desse termo, mas me parece, tá, que ele está usando para falar de todo mundo. Me parece, não tenho tanta certeza, você me ajuda a pensar nisso. E ele fala assim, identificando aí esses grandes benefícios práticos em termos de bem-estar pessoal e racial, certamente serão testemunhados no futuro imediato. Isso vai ser encontrado. Ao desvendar para a gente a história natural do crescimento mental, olha aí a noção de um desenvolvimento evolutivo, da história natural, né, da espécie, não, do processo do desenvolvimento mental, do crescimento mental. Perceba essa relação aí que daqui a pouco vai ficar mais evidente. As descobertas do Freud prometem realizar no mundo subjetivo aquilo que Newton conseguiu nas leis que governam o cosmos, ou seja, pensando a realidade externa. Então aqui tem alguns pontos para a gente já pensar. Primeiro é que ele fala de duas coisas que vão aparecer muito nesse texto. Os benefícios práticos, ele o tempo todo está marcando benefícios práticos, importância prática, elaborações práticas, contribuições práticas, ou seja, como se a teorização e a proposta do Freud estivesse permitindo a concretização de ações práticas para a vida humana. Um outro aspecto é essa promessa. Ele fala 4 vezes desse termo no texto, se eu não me engano, e em todas as vezes é nesse sentido do que a psicanálise freudiana, a proposta do Freud está prometendo, qual que é a promessa que ela traz para o campo da ciência, para o campo da sociedade, tá? E aqui um outro aspecto é essa equivalência, essa comparação do Freud com o Newton. Aquilo que o Freud estaria fazendo no campo da psicologia, no campo das ciências da mente, o Isaac Newton, que foi um matemático, físico, astrônomo, teólogo, autor inglês, ele foi reconhecido como um dos cientistas mais importantes e influentes de todos os tempos, figura-chave aí na revolução científica, lançou as bases da mecânica clássica, o movimento e a gravitação universal. A gente estuda muito Newton, é muito importante o trabalho dele na física e para um conjunto de trabalhos. Ele está dizendo que o que o Freud está fazendo na psicologia e nas ciências da mente é equivalente ao que o Newton estava fazendo na física. Perceba aí a dimensão dessa comparação, ok? E ele continua. A mesma precisão, é claro, não pode ser esperada nos dois campos. As leis da mente são muito mais complicadas e não se prestam ao tratamento matemático como as leis da natureza. A posição de ambos, Newton e Freud, é igualmente única na história da ciência, porque, assim como não há outro sistema cósmico, também não há um outro mundo subjetivo para que o homem possa se mergulhar. Então é como se eles estivessem desnudando esses mundos. O que há controvérsia se a gente pensar os desenvolvimentos posteriores, se a gente pensa na teoria da relatividade do Darwin, se a gente pensa em outras teorias, inclusive no campo psicológico, inclusive no próprio campo psicanalítico. A teoria do Lacan é muito distinta da do Freud e faz um avanço na teorização, mas perceba aí que ele estava ali falando a partir daquele momento, como se naquele momento, em 1921, tudo já tivesse sendo ou sido descoberto, seja na física, seja na psicologia, em função dos trabalhos do Freud. Tá? Continuando, ele diz assim: as primeiras observações feitas por Freud foram realizadas com estudos de pessoas que sofrem de várias doenças nervosas. Isso aqui está lá nos estudos sobre a histeria, se eu não me engano é o volume 2 da obra do Freud. Deixa eu ver. Isso aí, o volume 2. Ele e o Breuer fazendo sua investigação. Eu apresentei e falei sobre isso na primeira parte do episódio 39, que é o 2 verbetes de enciclopédia 1, quando o Freud está ali junto com o Breuer, ele está contando esse primeiro processo aí da caminhada com o Breuer.
Depois, do campo da psicologia anormal, dos padecimentos, ele foi estendendo suas descobertas a todo o domínio da psicologia, e aí ele foi acessando não apenas a psicologia, mas a disciplinas contíguas, a antropologia, folclore, religião, economia, sociologia, história, crítica literária, política e biografia, todas elas devedoras da psicanálise. E aí, de fato, Freud foi fazendo essa generalização. Eu falei sobre isso tanto no episódio 27, que é os Determinismo, Crença no Acaso e Superstição, o 26, melhor dizendo. Ali ele está passando da histeria para a psicopatologia da vida cotidiana. Eu falei disso no episódio 8, que é o Explicações, Aplicações e Orientações, lá de 1932, é uma conferência. Ali ele falando das suas generalizações. Eu falei isso também nos 2 verbetes, no episódio 40, 2 verbetes de Enciclopédia 2, ele ali falando da aplicação da psicanálise a outros campos. Então, de fato, Freud e os psicanalistas iam fazendo isso. O que não significa que sempre dava certo, o que não significa que era sempre bom, mas em outros momentos sim, trouxeram debates importantes, etc. Que ele está falando, fazendo um resuminho disso. O trabalho está apenas no início, mas contribuições significativas já foram realizadas em várias direções, e não é prematuro afirmar que a psicanálise promete para todo o grupo das chamadas ciências culturais o que a teoria de Darwin, a teoria evolucionista, fez pelo grupo biológico das ciências. Então perceba aqui pelo menos 2 coisas. Uma é que se o Freud entendia que a psicanálise é uma ciência da natureza, aqui o James Tesla está apontando como que sua contribuição é importantíssima para as ciências da cultura, que são as ciências humanas, para a gente pensar assim. O outro ponto é agora essa comparação da posição de Freud com a posição de Darwin, já no campo da biologia, não mais na física, mas na biologia. E ele continua, de fato, num sentido mais amplo, a psicanálise representa apenas uma extensão da teoria da evolução, uma aplicação do princípio da evolução ao estudo da mente, ou uma redescoberta dessa verdade em termos de dados psicológicos concretos e fatos. Então olha como que eles estavam entendendo a psicanálise naquele momento, como a continuidade da teoria do Darwin, aplicada aos processos mentais. Descobertas científicas tão amplas assim, elas têm tremendas consequências e não deixam de despertar extremo ceticismo, até mesmo hostilidade. Deixa eu aproveitar e falar um pouco do Darwin, eu até anotei aqui. O Darwin, ele foi então Charles Robert Darwin, ele foi um naturalista, geólogo e biólogo britânico, célebre pelos avanços nas ciências biológicas. Estabeleceu a ideia de que todos os seres descendem de um ancestral comum. Propôs então a teoria da seleção natural para pensar isso, na medida em que, na relação com o ambiente, uma determinada espécie, em função dos seus indivíduos, vai se adaptando de uma certa maneira e de outra, e aquilo que é selecionado pelo ambiente, que permite com que ele sobreviva, vai mantendo essas características ao longo do tempo, ou seja, o novo indivíduo da espécie vai carregando as características evolutivas, ou seja, que se adaptaram e se desenvolveram bem ao ambiente, né, junto com o ambiente, vindo dos seus antecessores, dos seus antecedentes na espécie. E aí, perceba aí a noção de desenvolvimento se colocando, tá? Ele vai desdobrando isso. Esse é precisamente o destino que a psicanálise encontrou nas mãos de críticos, ele falando dos críticos ali, muito assustados com os novos princípios, para vê-los com um distanciamento objetivo. Mas a psicanálise não é nada menos que revolucionária, exatamente como o darwinismo propôs ser. A introdução de concepções desse tipo obrigam a um rearranjo de princípios fundamentais, e essa mudança prenuncia a ruína dos antigos e costumeiros pontos de vista. Agora, a psicanálise desafia todo o grupo das ciências, das disciplinas científicas, de qualquer forma relacionadas às operações da mente. Requer que esses ramos psicológicos do aprendizado empreendam uma reafirmação em termos de dinâmica evolutiva dos princípios sobre os quais se baseiam. E a psicologia freudiana fez soar a sentença de morte da psicologia estática, descritiva e atomística, tão seguramente quanto o darwinismo pôs fim à biologia pré-evolucionária. Então ele vai daqui a pouco falar sobre isso. O que era essa psicologia da época, que era estática, descritiva, atomística? Ele vai fazer o segundo tópico falando disso em vários campos. O que é esse atomismo? A gente vai discutir um pouco sobre isso. E aí a gente vai entender o que ele está dizendo aqui, que a psicanálise
desafia e faz uma sentença de morte a esse campo, em 1921. Tá? O mundo em geral não pode ficar indiferente às transformações freudianas da psicologia. A controvérsia levantada não se concentra em problemas teóricos, mas também relacionam-se às preocupações práticas da saúde e da vida cotidiana. Olha aí como que ele está o tempo todo marcando isso, né? Não se trata só de pensar questões teóricas, isso até já se considerava. Não, é o que a psicanálise está trazendo de encaminhamento, de orientações para pensar a vida prática, as práticas de saúde. Então isso é como que ele estava vendo naquele momento. E aí ele fala um trecho aqui que eu gostaria de citar, lê-lo por inteiro para a gente poder pensar. Ele fala assim: se Freud está certo, olha aí a questão da confiança, se o inconsciente, por exemplo, desempenha o papel que ele lhe atribui, e se é realmente possível alcançá-lo pela análise dos sonhos e das demais formulações e produtos do inconsciente por meio da técnica que ele evoluiu, temos em nossas mãos, pela primeira vez na história da ciência, um método científico para controlar nossas energias psíquicas e para direcionar adequadamente seu fluxo para fora. Por meio da psicanálise, finalmente, a saúde mental, a eficiência, a educação da mente e do corpo, o bem-estar humano em geral, tanto da racial quanto pessoal, olha aí mais uma vez, tornam-se sujeitos à direção e controle intencionais, exatamente como as forças da natureza estão hoje nas mãos do engenheiro. Perceba como ele está falando, mais uma vez, da promessa, né? Se o Freud está certo nisso, se o inconsciente realmente é assim, se a gente consegue trabalhar com ele a partir desse método, na história da ciência é uma novidade, no sentido da gente poder controlar essas energias e encaminhar para ter melhores condições de saúde, de eficiência, de educação da mente e do corpo, etc. Então perceba como ele está trazendo a noção de um controle aqui, como se a psicanálise fosse uma possível engenharia do comportamento, termo que inclusive é utilizado na área comportamental. E engraçado, porque eu não me lembro do Freud falar disso. Ele fala, assim, sobre a importância do eu se asseoriar das partes do isso. Ele fala isso lá na dissecção da personalidade psíquica, a conferência dele, nas últimas frases da conferência. Mas em nenhum momento ele diz que a gente vai fazer isso a partir do conhecimento. Ele fala disso a partir da própria análise, do conhecimento produzido na análise, de lidar com suas próprias questões, não de transformar isso em conhecimento público, digamos assim. Vamos ver o que isso vai servindo para a gente pensar. E ele continua: a psicanálise claramente não oferece menos promessa do que isso. Olha aí mais uma vez a promessa. O mérito não menor de Freud é que ele finalmente vinculou de maneira prática e rigorosamente científica as atividades mentais ditas normais com as anormais e provou a unidade essencial das funções mentais. E aí essa unidade, eu falei disso lá no episódio 26, que é o determinismo, crença na causa e superstição. Eu falei disso, foi no 39, eu anotei aqui, que é o 2 verbetes enciclopédia, eu falei disso no episódio 42, na parte 4, lá a Estado da Arte da Psicanálise 2, falei disso da noção de estrutura lá no episódio 34, em especial, onde eu melhor falei sobre isso, me parece, foi no episódio 42, eu acho, tá? Eu gosto dessa parte, foi no episódio 42, sobre as concepções dos padecimentos psicopatológicos. Ali eu discuto Freud, Canguilhem, Lévi-Strauss, para pensar a relação entre o normal e o anormal, normal e patológico, e refletir sobre isso. Qualquer coisa você volta lá, tá? Os transtornos mentais, então, são resultado de forças psíquicas que governam as reações normais da mente há muito tempo. E isso já é aceito pelos pesquisadores, pelos estudiosos em abstrato. Agora, na elaboração prática, os livros-textos de psiquiatria não tiveram aí nenhum encaminhamento a respeito disso. Não havia sido encontrada nenhuma maneira de utilizar essa verdade, nenhum método de interpretar a mente desordenada através do conhecimento está acontecendo a partir desses conhecimentos. Afirmar a unidade essencial das funções mentais como uma verdade que flui de considerações teóricas é uma coisa. Provar, bem como fazer um uso frutífero disso, é outra bem diferente. E essa ponte entre o normal e o anormal foi a redescoberta da unidade essencial ou a unicidade da mente que o Freud desenvolveu. Então aí ele marcando esse ponto.
os elos que conectam a mente normal e anormal são fornecidos pelas funções do inconsciente. A noção de inconsciente, é claro, não é nova em si, não é uma contribuição nova da psicanálise. Essa hipótese já existia, é extremamente antiga, mas Freud deu a esse princípio uma formulação atual, científica e precisa, desenvolvendo a técnica para a investigação empírica do inconsciente. Ele vai falar isso no tópico 3. E lidar com os fatos e as forças da mente tão objetivamente como quaisquer outros fatos e forças da natureza. O conceito de inconsciente tinha sido rejeitado pela psicologia científica moderna, por causa do seu caráter metafísico e altamente especulativo. Porque ali a psicologia acadêmica do período pré-freudiano era uma psicologia ainda muito filosófica e muito voltada para as noções do funcionamento da consciência, era uma filosofia da consciência. E os processos inconscientes eram pensados muito mais especificamente como meramente processos biológicos, ou seja, não tem nada, não existe uma mente inconsciente, são meramente processos biológicos, ou como processos metafísicos, né? E aí não tinha uma relação com o próprio funcionamento biológico. Ou ia para um lado na metafísica, ou ia para um lado biológico, e não tinha um meio termo psicológico. Eu falei sobre isso no episódio 15 do Psicanálise Paralela, é o elogio da psicanálise 1. Jacques Derrida e Elisabeth Rudinez estão debatendo sobre esse assunto e como que a metapsicologia do Freud foi uma tentativa de não enveredar pelo campo da filosofia, pela psicologia filosófica da sua época, tá bom? Eu vou falar um pouco melhor sobre isso no próximo tópico. Tá, até me corrigindo, a fala sobre a psicologia não vai vir no tópico 3, vai vir no tópico 2, que é o próximo. E ele continua para encerrar esse primeiro tópico dizendo que, nesse sentido, Freud desenvolveu o estudo e a análise dos sonhos. Os resultados são impressionantes. Eles produzem um novo senso de ordem e permitem que nosso entendimento alcance as profundezas mais profundas da natureza humana. Ele volta aí mais uma vez falando da importância do que o Freud está construindo e falando desse senso de ordem. É outro aspecto que está aqui no texto. O Freud teria trazido ordem para pensar o caótico mundo dos processos mentais. E aí, outra leitura. Perceba aí, então, a primeira parte é um baita do elogio à proposta freudiana, e ele continua na segunda parte falando assim, vamos voltar um pouco no tempo para ver como estava o período pré-Darwin e também o período pré-Freud nos campos da biologia e da psicologia. E ele fala assim, a importância da psicanálise na história da ciência, praticamente o título do texto, do artigo, pode ser melhor ilustrada mostrando aí o pano de fundo, o cenário histórico das contribuições do Freud. A concepção dominante nas ciências biológicas durante o período anterior às descobertas de Darwin e antes que o darwinismo se fizesse sentir, pode ser designada como atomismo. E aí aqui é muito importante a gente entender isso, porque ele vai falar disso por uma página inteira aí pela frente, eu acho que até mais que uma. Agora, o que é o atomismo? Eu encontrei isso num artigo deixa eu ver se eu acho aqui o nome, achei, Maria de Conceição Ock, ela tem um artigo chamado Controvérsias sobre o atomismo no século XIX. Esse artigo é um artigo da área da química, e aí obviamente o atomismo tem a ver com o átomo, as discussões sobre o que era o átomo no século XIX, entre ali o período de 1801 e 1900, e aí os debates, as crises, as controvérsias desse período. Ela até fala sobre isso aqui, eu vou falar um pouquinho melhor dizendo sobre isso, e aí eu volto para o artigo. Ela diz assim, durante o século XIX, esse período de 1801 até 1900, a ideia de átomo foi considerada por grande parte da comunidade científica como uma hipótese fundamental para interpretar quantitativamente os dados empíricos. Apesar das dúvidas e especulações sobre a realidade dos átomos, em parte de ordem filosófica. Não tinha comprovação da concepção de átomo ainda. O grande desafio foi tornar a hipótese aceitável no sentido de concretizar a relação entre o macrocosmos, ou seja, aquilo que a gente observa, com o microcosmos, que é o campo do átomo. E aí ela vai falando de todos esses problemas. Aqui eu vou voltar no artigo dela daqui a pouco no texto, porque o Tesla fala de algumas questões relacionadas e eu volto para poder preencher essa discussão, tá? Mas aqui o que ele está dizendo? Ele fala que a era do atomismo na biologia foi precedida e em grande parte contemporânea do atomismo na política,
na filosofia, na teologia e educação, pois em todas as épocas a ideia dominante se espalha por todo o reino de sua cultura característica. Ele está dizendo que houve uma era do atomismo, a destruição do átomo ali. E ele ainda estava vivendo esses conflitos, digamos assim, acompanhando esse processo, porque 1921 ainda estava nesses debates, né? Eles vão se desenrolando ao longo do século passado. E aí ele está dizendo que o atomismo é como se ele fosse virando um espírito da época que implicava em buscar a mínima parte dos processos, e aí o átomo como esse elemento mínimo da matéria. Então, nesse sentido, o elemento mínimo dos grupos, o elemento mínimo das relações, dos processos, etc. E como eles vão se desenvolvendo até se transformar um no outro, do mais simples para o mais complexo. Seria a era do individualismo, olha isso, né? Do indivíduo estar em cena. Compara isso com o que a gente está vivendo hoje, para você ver o que esse cara está dizendo há 100 anos atrás. E é interessante porque ele estava ali num corte do desenvolvimento, da visão de mundo da época, do zeitgeist que a gente fala, que perpassava aquele período todo. Considerando principalmente o século anterior, né? O Darwin publicou em 1854, foi isso que eu falei? Deixa eu ver, foi 1859, isso aí. E, bom, faz parte de todo esse processo. Então ele vai falar do atomismo em cada um desses campos que ele está dizendo para mostrar como que essa ideia estava presente em vários campos. Ele diz, o atomismo político culminou na Revolução Francesa e na Declaração de Independência Americana. A Revolução Francesa foi um período entre 1789 e 1799 de intensa agitação ali política e social na França, que culminou com o colapso da monarquia absolutista. E aí os reis saem, começam a aparecer os burgueses, as elites e outros grupos no lugar, né, que vão tomando esses lugares. A Declaração de Independência Americana nos Estados Unidos foi um documento no qual as 13 colônias da América do Norte declararam independência da Grã-Bretanha em 1776, ou seja, a independência em relação ao todo, e elas ficam individualizadas, cada uma das colônias vão construir um novo local em relação à parte maior, digamos assim. Ele fala também da teoria dos sentidos do conhecimento, levada ao extremo lógico por Hume, David Hume, que foi o filósofo, historiador e ensaísta britânico. Ali, desenvolvimento fez parte da construção da ideia do empirismo, com a negação, inclusive, da causalidade e da verdadeira individualidade. Ele fala também do trabalho de Leibniz sobre a teoria das mônadas, que era ali entendendo que todo ente ele é composto ou é simples. E a substância mais primitiva, mais última da realidade seriam as mônadas, que são simples e a partir delas você vai juntando e tendo os entes mais compostos. Você tem também ele falando de Wolff com a construção da psicologia racional. Ele fez uma divisão da psicologia em psicologia empírica e psicologia racional. A psicologia empírica seria, olha, ainda no campo filosófico, está construindo ali o campo filosófico. A psicologia empírica seria essa que estabelece, através da própria experiência, a razão suficiente dos fenômenos psíquicos, enquanto a psicologia racional, ela partiria de deduções, né? Ela construiria ali um conjunto de elaborações e deduziria a partir dela os conhecimentos sem necessitar da prova empírica necessariamente. Isso para pensar aí o campo que ilustra o atomismo filosófico da época. Ele vai então para o atomismo teológico, e aí nesse campo ele se manifestaria no teísmo grosseiro de um período que vai separando uma espécie da divindade atômica do agregado de unidade chamado universo e representando essa unidade em uma espécie de relação preferencial com os outros átomos, uma ramificação claramente da doutrina de Leibniz e de Wolff. Ele fala então do atomismo educacional, principalmente por conta dos trabalhos de Jean-Jacques Rousseau com o livro Émile, ou também da educação. E aí o Rousseau, filósofo, teórico político e tal, ele foi um dos principais filósofos do iluminismo e propôs ali essa ideia do bom selvagem, né, de que as instituições corroem o homem, a natureza do homem é boa, para pensar a relação do homem enquanto átomo com a sociedade, né, o coletivo.
Finalmente, no campo sociológico e econômico, teria ali no final do período atomístico, a concepção materialista da história, culminando na doutrina da luta entre classes, que é ali o trabalho de Marx e Engels, principalmente o trabalho de Marx com o Capital, um pouco antes da doutrina do laissez-faire, do deixar fazer, que é uma doutrina mais liberal na economia, deixando tudo em função não do Estado, mas em função da livre regulamentação do mercado. Isso ali entre o meio e o fim desse período, e novamente depois a formulação do anarquismo filosófico de Goldwyn e Proudhon. E aí os dois, tanto Goldwyn quanto Proudhon, estavam ali construindo as ideias sobre o utilitarismo, as ideias do anarquismo político, enquanto uma ideologia que se opõe a todo tipo de hierarquia e assim por diante. Então perceba ali o que ele está dizendo, não sei se é de fato, eu acho que precisaria de um estudo muito maior, mas ele está dizendo que todos esses campos estavam marcados pelo atomismo e no campo da biologia também, até chegar a Darwin. Tá? Ele continua falando disso. Logo atrás dessa Weltanschauung atomística, ou seja, dessa visão de mundo atomística, seguiu-se a concepção de energia, criando um movimento que foi entendido como energeticismo ou energetismo, que deveria explicar a dinâmica do universo e da existência humana a partir do movimento das energias. Então, do átomo apareceu ali uma nova teorização, inclusive antiatomista. Isso aqui, a própria Maria da Conceição Ock, ela comenta, ela diz assim: o energetismo ou energeticismo foi um novo paradigma de pesquisa originado com o desenvolvimento da termodinâmica, as leis, primeira lei, segunda lei da termodinâmica, que não necessitava de explicações mecânicas como a do átomo ou a existência de entidades visíveis, fazendo parte de um movimento contra o positivismo e sua influência na ciência. Contra uma visão materialista do mundo, eles contestavam o uso de hipóteses especulativas e a possibilidade de forças não comprovadas empiricamente. Então eles funcionavam ali como uma contestação, uma crítica ao atomismo. Obviamente isso fez parte da dialética no campo da física e da química para desenvolver a noção de átomo, novas teorias foram sendo construídas e assim por diante. O artigo da Maria da Conceição Ock é um bom material para dar uma estudada nisso. Eu vou voltar com esse artigo no próximo episódio, porque ela começa falando de algo muito importante sobre a importância, muito importante sobre o quanto a gente precisa entender as controvérsias que se produzem na ciência para entender o movimento dialético ali, tudo que vai se produzindo, ao invés da gente ficar preso ou presa às ideias dominantes somente. Ou seja, a ciência se produz em função de crises. É isso que é interessante aqui para a gente pensar, ok? Eu vou voltar nisso no próximo episódio para a gente pensar, o episódio 45. Continuando então, ele fala, o energetismo então foi seguindo a partir dele as descobertas de novas energias na natureza, o aproveitamento da eletricidade, do vapor e de outras forças de economia de trabalho, a multiplicação dos meios de geração de energia, surgimento das grandes cidades, o comércio internacional, combinações e de corporações para a exploração de recursos naturais em grande escala, etc. Tudo de acordo com o novo desenvolvimento cultural. Ele está ali, perceba, fazendo uma linha, um corte entre os processos, entre as visões de mundo, como se estivesse ali passando do energetismo para o evolucionismo. Mas, na verdade, a teoria do átomo continuou e teve muito debate, depois, inclusive, aqui da década de 20, que ele está aqui continuando. Nesse estágio, o Darwin introduziu o conceito de desdobramento da evolução científica, ou seja, de que as espécies, todos nós somos, tudo, na verdade, todos os seres desenvolvem de um ser inicial comum, e eles vão se modificando em função da seleção natural, da relação com o ambiente. Portanto, a noção de desenvolvimento é muito importante na teoria do Darwin. Tornou-se então a moda dos esforços científicos explicar o que uma coisa realmente é, mostrando como ela veio a ser, dando sua história de desenvolvimento, ou seja, o que ele é em função do que foi se desenvolvendo, como veio a ser a partir desse processo. Perceba que isso ajuda a gente a pensar no desenvolvimento de uma espécie. E aí o caminho que ele vai fazer é que o Freud estava podendo pensar o desenvolvimento do indivíduo, da mente do indivíduo. Só que agora, depois que ele falou desses outros campos, ele vai falar sobre como está no campo da psicologia naquele período.
E ele vai explicar, então, o que seria essa psicologia atomística, descritiva da época pré-Freud. Ele fala, na história da psicologia, o associacionismo, uma escola muito importante, representa a fase atomística da ciência da mente. A concepção pré-freudiana de dinamismo psíquico é uma espécie de energismo metafísico, filosófico e especulativo de como funcionava a mente a partir de associações, das ideias mais simples às mais complexas, tá? Embora enraizado na fisiologia e expresso em termos correntes na biologia, no fundo é pouco mais do que a psicologia de Locke, Berkeley, Hume, Douglas Stewart, Thomas Reid, Adam Smith, James Mill, John Stuart Mill e Alexander Bain, para mencionar alguns chefes da psicologia especulativa britânica. Não todo mundo, mas boa parte desses aqui eram membros da escola de associação britânica, da escola associacionista. O associacionismo ele foi dentro do período mais científico da psicologia, diferentemente de como a psicologia era pensada antes, em que se começava a refletir sobre como funciona a mente. E aí ele foi um movimento inspirado na filosofia empirista e positivista, antecessor ao behaviorismo radical, não que era do Skinner, behaviorismo clássico do Watson, ou seja, a ideia do estímulo da resposta, do desenvolvimento do comportamento a partir do condicionamento respondente, que atribuiu ao ambiente a constituição das características humanas e privilegia a experiência como fonte de conhecimento e formação de hábitos e comportamentos a partir da aprendizagem. E essa aprendizagem vai fazendo com que as ideias mais simples comecem, se associem, se relacionem e produzem ideias mais complexas. E aí, esse é um ponto importante. O associacionismo faz parte é uma escola mais filosófica na psicologia, e aí, chegando perto do final do século XIX, lá perto de 1880, 1890, a gente já tem outras escolas se constituindo, que foram o estruturalismo, com o próprio Wundt, ali fazendo pesquisa no campo das estruturas mentais, o funcionalismo, que também vem desse trabalho a partir do laboratório de psicologia experimental que ele foi desenvolvendo, suas influências. Do outro lado, Freud estava fazendo seus estudos em psicanálise, a partir não da psicologia, mas da medicina. Mas perceba que a psicologia na época não era uma profissão como a gente tem hoje. A psicologia na época era um campo de estudos, que aí os médicos faziam parte, filósofos e outros que também estavam no meio disso. Tá bom? Então isso é muito importante. Piaget mesmo, que era um biólogo, também fez parte da psicologia. Então a psicologia ainda não era uma profissão regulamentada e tal, mas um campo de debate, as ciências da mente, e todo mundo tentava contribuir de alguma forma para isso. Então o Freud também estava fazendo parte desse grande contexto naquele período. Eu falei sobre isso, até anotei minha cola, isso. Eu falei sobre isso no episódio 41, o Estado da Arte da Psicanálise 1. Na primeira parte, já no começo do episódio, eu falo, retomando um pouco o trabalho do livro de Schutz e Schutz, História da Psicologia Moderna, e eu falo disso, tá? Vale a pena voltar lá, pensar um pouco nisso ali, e o livro também é ótimo para estar dando uma lida, tá? Então ele continua, mesmo a psicologia, ele falando ali da psicologia associacionista e especulativa da época, ok? Mesmo a psicologia de Herbert Spencer, que foi ali um filósofo, biólogo e antropólogo inglês, representante do liberalismo clássico, ele tinha um interesse e admiração por Darwin pela sua obra e foi aplicando sua lei a vários processos sociais, ao ponto lá de cair na problemática lá do darwinismo social. Ele foi muito criticado por suas ideias darem a entender isso. Eu não me estendi no estudo para poder falar a respeito, mas eu estou te dando aqui só um en passant, uma superfície para você entender. Mesmo a teoria dele não tipifica o verdadeiro desenvolvimento evolucionista. Os dados não estavam disponíveis ainda para a adoção da teoria da evolução nas suas reflexões, mas ele merece o crédito por ter feito esse trabalho, porque ele estava antecipando a fase seguinte. De qualquer modo, ele diz assim, a adoção do conceito evolucionista ou desenvolvimentista na biologia e a rápida disseminação desse ponto de vista para as ciências contíguas representa a próxima grande fase geral na história da cultura. Então ele está dizendo que naquele momento ali, a teoria do Darwin estava se alastrando, estava se disseminando por vários outros campos, e o Freud é quem estava se apropriando disso no campo das ciências da mente antes dos outros. É isso que ele está trazendo. E ele fala então da psicologia clínica. Mesmo disciplinas como
A filosofia e a sociologia e a ética já adotaram um novo ponto de vista, mas a psicologia clínica permaneceu ali estranhamente distante e a psicologia experimental ficou para trás. Naquela época, né, diferentemente de como a psicologia experimental foi se desenvolvendo ao longo do tempo, eu acho que vai havendo uma cisão aí e diferentes encaminhamentos, tá? E a psicanálise do Freud vai sendo questionada, inclusive, por conta do caminho que ela vai trilhando. Isso a gente vai ver ao longo dos próximos episódios. O energetismo de Herbart Lotz. Herbart Lotz foram duas influências importantes para o Wundt. O primeiro, um filósofo, psicólogo, pedagogista, ali, o primeiro a construir a disciplina acadêmica de pedagogia, e o segundo fez estudos em medicina, que foram pioneiros no campo da psicologia científica. Então eles dois ali, mesmo eles dois sendo pioneiros com o seu energetismo, continuam sendo um trabalho de desenvolvimento secundário. Nenhuma base de trabalho havia sido concebida para a adoção da evolução como um princípio organizador e, nesse sentido, trazendo preocupações práticas da psicologia. Olha, mais uma vez, a questão das preocupações práticas. O principal curso de desenvolvimento no estudo da mente, durante a saúde e a doença, persistiu no antigo caminho do atomismo até hoje, apesar da influência do princípio da evolução sobre o desenvolvimento científico. Então perceba que ele está dizendo isso, que foi o Freud quem fez, né? Ele vai falar de outros autores, mas teria sido Freud quem conseguiu fazer isso. Ele então ele se aprofunda um pouco mais, ele fala da psicologia e da psiquiatria clínica, dizendo que elas não produziram nenhum resultado significativo além de linhas descritivas. E de fato a psicologia clínica da época não tinha feito esse movimento ainda, isso é bem posterior, tá? O Emil Kraepelin, importantíssimo na história do campo da psiquiatria e da psicologia também, um psiquiatra alemão, um criador da psiquiatria moderna, da genética psiquiátrica. Ele defendia que as doenças psiquiátricas eram causadas por desordens genéticas e biológicas, uma concepção contrária do Freud, e foi muito importante para a psiquiatria. Ele foi destaque porque ele foi organizando um livro-texto com uma noção, um escrúpulo científico de classificação e de descrição dos padecimentos mentais, a partir de entidades clínicas, categorias clínicas muito importantes, com divisões, classificações e subdivisões, tabulações e rótulos novos para pensar esses processos e padecimentos psicológicos. Só que a sua teorização não trouxe nenhum aspecto relacionado à teoria da evolução ainda. Eram meramente descrições, apesar da sua importância. E, inclusive, ele foi importante para o próprio DSM. Se a teoria do Freud foi importante para os primeiros DSM, em especial o 1, 2, até chegar no 3, depois disso a psicanálise foi sendo abandonada e aí a releitura ali dos princípios que o Kraepelin propôs foi retomada como um período neocrepeliniano, acho que agora foi, que permitiu construir aí as novas classificações sindrômicas com eixo axial e as síndromes psicopatológicas no campo da psiquiatria, né? Mas aqui perceba ele falando naquele momento. E ele também fala de outros autores que foram, já mais especificamente na psicologia clínica, a escola francesa de pesquisa com os trabalhos de Fulgêncio Raymond e de Pierre Janet. Eu até falei do Pierre Janet no episódio 39, que foram dois autores. O primeiro, um médico neurologista francês, foi o sucessor do Jean-Martin Charcot no Hospital Psiquiátrico da Salpêtrière. Lembrando que o Charcot foi quem a pessoa de Freud foi atrás para estudar junto sobre a hipnose, lá em 1880 e poucos. E o Pierre Janet, que foi inclusive alguém que teve debates e problemas teóricos de teorias com a obra do Freud. Foi o psicólogo, psiquiatra, neurologista francês que contribuiu para o estudo moderno das desordens mentais e emocionais envolvendo ansiedade, fobia e outros. A noção de automatismo psicológico é bem importante na obra dele. Eu falei disso realmente no episódio 39, os 2 verbetes de enciclopédia 1, tá? Eles dois, apesar disso, de fazerem descrições magistrais dos estados psicológicos, acabam tendo trabalhos que parecem romances, segundo ele está dizendo. Ele está fazendo uma crítica aqui. Os estudos da histeria, das neuroses, das ideias fixas, dos automatismos psíquicos de Janet até inspiraram o trabalho de William James, que foi um filósofo e psicólogo americano, o primeiro
que construiu o curso de psicologia nos Estados Unidos. E ele manteve a sua expectativa nos princípios de psicologia. Mas apesar disso, a investigação deles não trouxe nada mais nesse sentido. Perceba que ele está repetitivo até, falando de como que a psiquiatria e a psicologia não trouxeram nenhum avanço nesse sentido. A nova luz veio como resultado das importantes descobertas do Freud. Em relação a essa psicologia bidimensional, atomística, descritiva da escola francesa e da psiquiatria krepliniana, o Freud acrescentou uma terceira dimensão, que foi o ponto de vista genético, desenvolvimentista, evolucionista. O resultado é uma transformação radical de todos os ramos da psicologia quanto àquela que Darwin inaugurou nas ciências biológicas. As descobertas do Freud estão fazendo pela psicologia o que as de Darwin fizeram pela biologia. Então, mais uma vez ele marcando isso. Eu queria só destacar o que ele fala aqui sobre esse ponto de vista genético, desenvolvimentista e evolucionista. O Freud não tem nenhum desses pontos de vista na sua metapsicologia. A metapsicologia dele são os pontos de vista topográfico, econômico e dinâmico. E depois o topográfico ele se destrincha em estruturas mentais. Mas os psicanalistas relacionados ao Freud foram vendo essa noção desenvolvimentista, tanto que em 67, se eu não me engano, o Ralph Grinson, naquele A Técnica e a Prática da Psicanálise, eu falei desse livro no episódio 29 do Psicanálise Paralela, ele fala que existiriam outros três pontos de vista no campo psicanalítico, que é o ponto de vista genético, esse do desenvolvimento da neurose, um ponto de vista estrutural, que é esse da segunda tópica, o isso, eu e supereu, id, ego e superego, ego, ed, id, ego e superego, e um ponto de vista adaptativo. Inclusive, essas leituras todas aqui, genético, adaptativo e tal, e estrutural, digamos assim, foi muito criticada pelo Lacan por levar o Freud por uma outra guinada, por um outro caminho, porque isso não está explícito na obra do Freud. Isso está lá, o Freud realmente se compara ao trabalho de Darwin, a noção de desenvolvimento está lá, mas isso aqui é um psicanalista contemporâneo ao Freud pensando em cima da sua obra. Então eu discuto melhor isso no próximo episódio, tá bom? Aqui, então, ele termina o segundo tópico, a segunda parte do seu texto, e vai entrar numa terceira parte para falar sobre o método psicanalítico e como que o método vai chegando em pontos importantes que remetem à infância e que isso também se relaciona àquilo que foi tirado como uma consequência da obra do Darwin, que é a teoria da recapitulação, que estava em voga na época, estava crescendo, se disseminando e também estava sendo apropriada aqui no campo psicanalítico. Então vou falar do texto aqui e discuto isso melhor no episódio 45, ok? Vamos lá, vamos caminhar agora na terceira parte do material. Então ele vai dizendo assim, a partir da parte 3, o método de Freud é conhecido como psicanálise. Reconhece ele uma propriedade seletiva pela qual as ideias se agrupam e se reagrupam de acordo com as leis que governam seu valor emocional para a pessoa em questão. A psicologia de Freud enfatiza o valor emocional e afetivo de nossas ideias, em vez do seu conteúdo lógico, ou seja, não é o conteúdo lógico racional que está em questão, mas o seu valor emocional. Essa característica é uma das principais diferenças entre ela e a psicologia mais antiga. Mesmo a esse respeito, a obra de Freud não é totalmente nova. O desvio mais radical é a concepção útil e precisa das qualidades e forças da nossa psique, que ele foi formulando como resultado do seu trabalho. Uma ilustração pode ser feita. Agora ele vai falar de um grande exemplo para a gente pensar como que a proposta do Freud funciona. Suponha que uma pessoa tenha passado por uma forte experiência emocional, um choque repentino, medo, alguma decepção aguda ou perda dolorosa. A reação a essa experiência vai variar de acordo com o temperamento da pessoa, com o estado mental e outras condições. Suponha que a pessoa em questão esteja muito nervosa e o choque resulte em algum grau de dissociação, ou seja, alguma coisa se dissocia na mente, ela tem uma perda de memória de certas experiências, de certas partes da sua experiência.
Também nesses casos é comum de acontecer de aparecerem medo, um medo irracional e inexplicável, sendo ele associado a algum objeto ou situação inofensiva em si, uma fobia, por exemplo. A pessoa em questão pode ter medo de portas fechadas, de espaços abertos, de multidões, de estar sozinha, de algum animal ou pessoa. A vítima não pode explicar esse medo, não pode nem mesmo dizer quando começou ou por que surgiu. Esse medo pode até parcialmente ser superado ao longo do tempo, mas ele continua lá, a pessoa ficando mais ou menos deficiente por conta desse medo irracional. Se essa vítima é ajudada a restabelecer uma livre intercomunicação de ideias, associando as suas ideias, por períodos regulares de concentração sobre a situação perturbadora, ou ideia, ou objeto que se associa ao seu medo irracional, vai ficar evidente que existe uma conexão íntima entre o objeto do seu medo e a experiência desagradável que se perdeu da consciência, ou seja, ela vai resgatar de pouco em pouco o que foi acontecendo na sua experiência que produziu esse mal-estar todo, e isso vai se conectando a esse medo, a esse objeto que vai se colocando ali. Ao mesmo tempo, permitindo que todas as ideias que surgem nessa conexão venham à superfície. Olha aí a noção de profundidade da mente. Então vai vindo das profundezas da mente para a superfície, para a consciência. E a pessoa aflita vai descobrindo, porque estava coberto, que as ideias evocadas, a princípio dispersas e vindas como que por acaso do nada, em particular, apontam gradualmente para um evento particular que, por causa do seu caráter doloroso ou desagradável, tornou-se excluído da consciência. Se você já conhece de psicanálise, você sabe que aqui ele está falando, sem nomear, do conceito de repressão, o mecanismo de repressão. Logo se descobre que uma série de outras experiências, descobrindo, tá vendo? Porque estava coberto, estava escondido, vai se descobrindo, vai chegando, vai se dando conta e também tirando as camadas de desconhecimento, que essa série de outras experiências também estavam, muitas delas, ligadas às experiências da infância, que se tornaram associativamente vinculadas à ocorrência ou ao incidente doloroso e têm fortalecido o medo ou outro sintoma irracional com a sua própria força emocional. À medida que as memórias dolorosamente desagradáveis são trazidas para a consciência e as emoções são evocadas, aí a noção de abreação, a catarse aí, né? Ou seja, viver essa emoção que estava represada, o medo, que era objeto de investigação, desaparece repentinamente ou mais ou menos rapidamente. Então percebe aqui que ele está dizendo que esses medos de coisas do dia a dia, esses sofrimentos irracionais, eles estão ligados a algum padecimento doloroso que surgiu na vida da pessoa, a noção de trauma está aí, e esse trauma também vai se ligando a processos da infância, a vivências não elaboradas da infância. O despertar de reminiscências dolorosas, das lembranças dolorosas, aparentemente perdidas da memória, dissolve o medo irracional e aparentemente sem sentido. A conexão entre o incidente doloroso e o medo posterior é assim revelada. Mas qual que é a natureza dessa relação? Os dois estão ligados por meio de uma emoção comum ou um afeto complementar. Onde a condição não é inteiramente aliviada, uma investigação mais profunda, ou seja, ir um pouco mais nas associações, leva à descoberta de ocorrências adicionais, que foram também excluídas da consciência e adicionaram sua força emocional ao estado desagradável existente. E aí ele diz assim, eu vou citar esse trecho, tá? Vou lê-lo. Isso nos ensina que quando experiências dolorosas são empurradas para fora da memória, elas são realmente apenas empurradas para dentro da memória. Eles desaparecem da memória consciente, mas apenas para permanecer adormecidos e influenciar o sujeito inconscientemente, lançando bolhas emocionais das formas mais inesperadas. Não importa quão profundamente essa emoção encravada possa estar enterrada, ela não fica totalmente fora de alcance. Aqui ele usou um outro exemplo, um exemplo de bolha emocional, não é? A bolha vai surgindo e que vai explodindo com essas emoções que estão represadas, que é uma analogia muito próxima
da que Freud e Breuer utilizavam sobre a casa com fumaça, ou seja, uma casa que tem uma lareira e esqueci o nome. Chaminé, a chaminé ali, é lareira mesmo, não é isso? É lareira, coloca madeira, pega fogo, chaminé. Que está com a chaminé suja, ou seja, ela não permite a comunicação do interior da casa com o exterior, com a realidade de fora. Daqui a pouco a fumaça vai se enchendo na casa e começa a vazar pelas frestas, pelas laterais, pelos cantinhos, pelas rachaduras. Ou seja, a mesma ideia dessa bolha emocional, né? Ou seja, a noção de repressão que se trabalhava naquele momento era de algo que ia sendo evitado de se acessar e, nesse sentido, esquecido. Gente, como a gente escuta isso no consultório? Nossa, como a gente escuta isso no consultório? O paciente usar essa metáfora para falar sobre o que está vivendo. Eu não queria falar desse assunto, eu vou deixar ele quieto, eu fui deixando ele passar, eu estou há meses, isso aqui já está acontecendo comigo há muito tempo. Mas eu não queria falar, porque eu sabia que se eu acessasse eu ia sofrer, então é melhor deixar ele quieto. Essa é a noção mais consciente de repressão, só que aqui ele está falando com um processo inconsciente mesmo, tá? Acompanhando a livre associação de ideias, ou seja, falar livremente sobre tudo o que vem na cabeça, é a regra fundamental da psicanálise. Eu falei disso em vários episódios, como no episódio 6, se eu não me engano, Sugestão em Psicanálise. Falei no episódio 39, que é o 2 verbetes de enciclopédia 1. Falei no 29, lá no Ralph Grinson, a técnica e a prática da psicanálise. Falei no 19, com o Jonathan Shedler, a eficácia da psicoterapia psicodinâmica. Se bobear, eu falei em alguns outros, agora não estou lembrando, mas falei em vários materiais sobre essa regra. Eles, especialmente, né, depois de ir acompanhando, especialmente as que surgem em torno dos sonhos do sujeito, a análise dos sonhos, a memória submersa vai sendo trazida de volta elemento por elemento. Uma das características mais notáveis das emoções reprimidas, olha aí, a primeira vez que ele está falando realmente da repressão, é que elas pertencem em grande parte à nossa vida infantil. Mesmo os eventos a que se referem pertencerem a um período posterior, a reação que evocam é característica de nossa atitude infantil ou é infantil em relação à vida e não pertence à idade em que ela aparece. Em outras palavras, certas reações emocionais infantis persistem no inconsciente e se tornam o centro de choques ou lesões psíquicas. Ele está dizendo aqui que, como essas experiências infantis não foram elaboradas, mas reprimidas, a pessoa vai crescendo, se desenvolvendo ao longo da vida, mas continua lidando com as situações cotidianas, com os problemas atuais da sua vida, com as mesmas respostas antigas que dava. E, portanto, as reações são infantis. São reações imaturas, infantis, não elaboradas, não refletidas. E aí o trabalho da análise, obviamente, vai contribuir para que a pessoa possa lidar com isso e amadurecer na sua forma de poder lidar com os seus medos, com as suas frustrações, com as irritações e assim por diante, tá? Isso também é um ponto importante, assim, como que a força emocional vai se colocando. Então ele continua, ele deu o exemplo e agora ele vai falar como que a psicologia acadêmica, a psicologia filosófica, a psicologia mais atomística, descritiva, trabalharia. Antes da descoberta desses fatos por Freud, a psicologia clínica preocupava-se com a descrição e a classificação. Ela teria se limitado a indagar do que a pessoa tem mais medo. Portas fechadas? É claustrofobia. Espaços abertos? Agorafobia. E assim por diante. O Freud descobriu, então, que esses medos têm significados específicos em todos os casos. Eles não são medos em si àquela situação, coisa ou pessoa. São medos que remetem a outras coisas. Por isso que são simbólicos. São significados. Os espaços abertos e as portas fechadas, por exemplo, têm significados particulares para as pessoas em razão dos quais desempenham o papel que têm no seu sofrimento. Seu papel é sempre determinado pelo que representam na mente do próprio sujeito, e ele dá dois caminhos. Talvez um significado adquirido, construído na vida, em conexão com alguma experiência real, alguma outra coisa que viveu e está ali associando esse significado, que foi esquecido, ou melhor, reprimido. Olha ele já usando já o termo repressão. Ou
um significado fantasioso derivado simbolicamente, uma fantasia que a pessoa construiu e produziu sofrimento. Eu falei sobre isso lá no caso Dora, nos episódios 20 e 21, que foi o trabalho da análise do caso. Mas eu acho que eu falei no 22 também, em relação à interpretação dos sonhos. Qualquer coisa você volta lá, tá? No fragmento da análise de um caso de histeria 1, 2 e 3. Perceba aí 2 caminhos que ele está dizendo aqui. Ou seja, e aí você vai vendo também que o termo repressão não tem nada a ver com a inveja, como a gente vai vendo, reprimir, é recalcado. Não é nada disso. O termo repressão tem a ver com esse esquecimento. É um processo no Freud, um processo de esquecimento da memória. Uma tentativa de esquecer que, na verdade, leva para um terreno que depois vai retornar. Ou seja, uma tentativa falha de esquecimento. Em outras palavras, os medos, os temores mórbidos, as dúvidas, os sentimentos de incapacidade, inúmeras outras deficiências emocionais têm uma história de desenvolvimento interna ou subjetiva. Não é só aquilo por si, em si. E seu curso deve ser rastreado até os primeiros episódios em conexão com os quais surgirem. Perceba que então ele está falando aqui de um trabalho que vai dos sintomas e dos padecimentos ao longo das memórias até chegar no desenvolvimento infantil. Essa noção do desenvolvimento infantil é encontrar na criança a resposta para os problemas do adulto, por exemplo, né? Isso é muito presente na obra do Freud. Na psicanálise do Lacan, por exemplo, essas coisas já vão tomando outra configuração. Eu acho muito importante mencionando isso, eu discuto em outros episódios, em outros momentos. E agora ele vai desdobrar essa discussão sobre a infância em relação às consequências da obra do Darwin. Ele diz assim: agora, a infância tem sido comparada ao estado primitivo da humanidade, como um estado primitivo, primevo, primário, em relação ao adulto. Por outro lado, diz que a sociedade selvagem, os povos tribais, as comunidades e pessoas que vivem em comunidades, em locais, melhor dizendo, não relacionadas à vida em cidades, né? Que a sociedade selvagem representa a infância da raça humana, portanto, ela é primitiva. Isso foi imaginado aqui e ali mesmo durante a fase pré-evolucionista da ciência. Isso aqui, perceba, é a discussão que ele está trazendo agora. Ele vai manter essa discussão ao longo do texto e no episódio próximo eu vou discutir os problemas disso, as críticas a isso, os autores psicanalistas que lidaram com essa questão depois dessas questões, desse período de 1920, da década de 20. Tudo bem? Então, nesse momento, perceba que ele está tomando a infância e o selvagem, a sociedade selvagem, como primitivos em relação à humanidade e à raça humana. Que isso, inclusive, a noção de raça dá isso, né? O povo que é melhor, o povo que é pior. Então, sim, se eu estava falando no começo do episódio como que ele está tomando a noção de raça, aqui ele está falando de raça enquanto uma raça primitiva em relação à raça. Que raça ele está falando? A raça europeia, provavelmente a raça branca. Ele está falando desses aspectos aqui, né? Pelo menos eu estou entendendo dessa maneira. Desde Darwin, a comparação entre a infância e a humanidade primitiva, como representante dos mesmos estágios de desenvolvimento, ganhou um novo significado. Perceba aí consequências sociais da teoria do Darwin. O darwinismo levou à suposição teórica de que, no desenvolvimento físico e mental, nós recapitulamos a história biológica da raça humana. Perceba, ele está entrando na teoria da recapitulação. Herbert Spencer, que foi, eu até falei ele antes, né? Ele era um admirador do Darwin e tal, popularizou essa ideia. Isso levou à formulação da chamada teoria da recapitulação ou lei da biogenética fundamental, que foi desenvolvida extensivamente na área de embriologia dos embriões com as pesquisas do Ernest Haeckel, um biólogo naturalista, filósofo, médico, professor, que ajudou a popularizar as ideias do Darwin, descreveu e nomeou várias espécies novas e mapeou uma árvore genealógica relacionando todas as formas de vida a partir da teoria do Darwin, ampliou as ideias do seu mentor Johannes Miller, argumentando que os estágios embrionários em um animal recapitulam o desenvolvimento, a história da evolução da espécie, que é o que a gente vai entrar agora na discussão. A teoria da recapitulação
indica que, durante os vários estágios do desenvolvimento, o feto humano se assemelha em forma e arranjo funcional, uma após a outra, a várias espécies animais, das inferiores às superiores, como se, ao longo do desenvolvimento do embrião, ele fosse ganhando características do que foram as espécies anteriores a partir das quais a espécie humana veio. A teoria da recapitulação sustenta que durante todo o estágio embrionário do indivíduo, ele repete de forma abreviada muitos dos estágios importantes pelos quais a raça humana passou em sua ascensão das formas inferiores às mais primitivas. Séculos de desdobramentos são, então, condensados e recapitulados nesse breve curso da existência intrauterina. Então, começando com um organismo unicelular, um protozoário em todos os aspectos, o óvulo humano fertilizado, depois vai se tornando um metazoário e outras formas. E aí, vários organismos, dos mais simples aos mais complexos, e no seu nascimento ele ainda aparece com um progenitor antropóide imediato ao humano, que é o chimpanzé. Esse não é lugar, ele diz, para mencionar as inúmeras críticas que já aconteciam a essa teorização e restrições. É verdade que algumas fases da existência intrauterina parecem corresponder a um ramo do filo da raça mais elevado do que outras, como se desse um passo para frente e dois para trás, aparecesse uma etapa posterior antes, etc., não fosse exatamente tão certinha. E o embrião avançasse um período ou dois e voltasse para as seções omitidas posteriormente. Essas e outras considerações não diminuem o significado maior da teoria como um todo. E isso é um ponto importante porque o Haeckel ele foi criticado por vários pontos, inclusive de forjar resultados, omitindo outros acessos, outras informações e tal, mas no primeiro momento sua teoria teve muita ênfase, foi muito apropriada por vários campos. Isso aqui, inclusive, a gente vê num trabalho do Marcelo Galetti Ferretti, achei esse artigo muito interessante, na verdade uma tese de doutorado, que chama Ontogênese e Filogênese em Freud, uma visão de conjunto. E aí na introdução ele já fala como que a teoria de Haeckel, do Ernest Haeckel, foi uma aposta muito grande das pessoas daquela época, daquele período todo, mas depois foi trazendo, quando foi sendo criticada e entendido como uma pseudociência, ela foi se transformando num tabu muito grande, as pessoas foram ficando com muita vergonha de terem utilizado essa teoria, e também isso aconteceu no campo da psicanálise. Vários autores da psicanálise abandonaram, deixaram de utilizar, questionaram, colocaram de outras formas, enfim. Eu vou falar disso no episódio próximo, no 45, tá bom? Tô dando só essa menção para você entender. O que eu tô apresentando aqui é datado, tá ok? E, portanto, eu falo das atualizações no próximo episódio. Tô continuando, então, o material para a gente pensar. Os fatos da teoria do Haeckel, segundo o Tesla, são suficientes em sua essência para provar que a teoria da recapitulação é sólida. Então aqui ele já fez o seu ponto, já está dizendo que para ele a teoria é sólida, é isso. E ele entra no tópico 4 para falar como essa teoria pode e é utilizada na psicanálise para pensar o desenvolvimento da mente individual a partir da sua relação com o desenvolvimento da espécie. A relação entre filogênese, que é o desenvolvimento da espécie, e ontogênese, que é o desenvolvimento do indivíduo, que são dois termos que o Ernest Haeckel utilizava na sua teorização. Ele fala então no tópico 4 o seguinte: voltando a nossa atenção para a mente individual, isso também não pode recapitular, no curso do seu crescimento, o desenvolvimento psíquico da raça humana? Que nossa mente faz exatamente isso tem sido uma conclusão teórica dos investigadores biológicos. Os psicólogos, infelizmente, não descobriram como tirar essa ideia do reino da hipótese e transformá-la em um princípio prático, útil e funcional. Olha aí mais uma vez ele falando da prática. Nem a técnica da psicologia laboratorial, nem a da psiquiatria clínica permitiram aos estudantes da mente fazer o uso dessa verdade. Tanto a psicologia quanto a psiquiatria permaneceram antes de Darwin, atomísticas, vagamente dinâmicas, mas descritivas. Livros inteiros de psicologia foram escritos sem que o termo desenvolvimento se tornasse necessário na descrição dos processos mentais, que eram tratados somente a partir dos seus estados. Quais são os processos, quais são as descrições deles, mas não como eles se desenvolvem de indivíduo para indivíduo.
Nessa fase da história da ciência, isso já deveria ter alertado os psicólogos e psiquiatras de que alguma coisa estava acontecendo com a técnica das suas disciplinas. O Freud, ele não se propôs a cobrir deliberadamente a lacuna entre o atomismo e o evolucionismo. Sua ambição limitava-se à tarefa prática e direta de descobrir o que tinha de errado ali nessa situação de um grande número de distúrbios nervosos funcionais que os métodos comuns da terapia da época, inclusive a hipnose e a sugestão, não conseguiam curar. Sua tarefa era prática. Olha aí, mais uma vez, sua atitude é de um especialista em doenças nervosas interessado no bem-estar de seus pacientes. Esse parágrafo aqui ele resume um tanto de coisa que a gente veio falando, né? Eu falei disso, de como que o Freud era um médico trabalhando, ele não era um psicólogo acadêmico, filosófico. Falei disso no episódio 41, lá no Estágio da Arte da Psicanálise 1, Chutes e Chutes, trazendo esse debate. Eu falei de sugestão e psicanálise nos episódios 5, que é o tratamento psíquico-anímico, 6, sugestão e psicanálise, 39, 2 verbetes de enciclopédia 1, né, falando sobre psicanálise. Aqui ele está dizendo como que o Freud era um médico que trabalhava com doenças nervosas e, juntamente com Breuer, ali vai construindo um outro método e depois ele continua sozinho trabalhando com esse método da associação livre. Ele trabalhava com a hipnose antes e seguiu depois desfazendo o laço de trabalho com o Breuer. Quando Freud descobriu que seus pacientes sofriam de reminiscências dolorosas, eu falei disso no episódio 39, as histéricas sofrem de reminiscências dolorosas, o Freud fala disso lá no caso Dora também, ou seja, de lembranças dolorosas, ocultas ou reprimidas. Ele começou a trabalhar para descobrir as forças que levam a essa supressão, a esse processo de repressão. Então ele estava tentando investigar isso lá, naquele período dele, ali na passagem do século XIX para o século XX. Ele descobriu que essas reminiscências, as lembranças, né, as memórias, o restinho de lembrança que vem e tal, estavam ligadas emocionalmente a estímulos incompatíveis com padrões éticos e violavam os ditames mais comuns da cultura. E aí ele está dizendo, ele usa os termos ético e cultura no sentido mais amplo possível. As pessoas com deficiência mental vão se... Deficiência mental, né, ele está falando no sentido geral dos problemas nervosos, são sobrecarregadas com anseios antiéticos e irracionais que muitas vezes desconhecem. Os distúrbios mentais e nervosos são causados por uma tentativa do resíduo primitivo da psique, da mente, de romper, por conta de um conflito de forças que, posteriormente, em 1923, o Freud vai nomear de um conflito entre o eu e o isso. E esse conflito entre as demandas e as questões, as forças do eu, em função do princípio de realidade, com as forças do isso, que tem a ver tanto com o que vem, com o que é herdado da espécie, quanto com os fatores da própria vida sexual desse indivíduo. E suas questões, suas pulsões, né, que visam a satisfação sexual. Essa proposição é tão simples quanto fundamental para compreender as forças que governam a natureza humana. E Freud descobriu que somos muitas vezes incitados por fragmentos do nosso passado racial, da raça humana, na forma de um desejo obscuro, uma atitude desorganizada, uma predisposição cega que nos impele a pensar ou fazer coisas que a consciência se recusaria a contemplar abertamente. Ele descobriu que essas manifestações dessa atitude primitiva, crua e imoral, juntamente com os desejos, são uma regra durante as fases iniciais de nossa existência mental, estágio pré-consciente da infância e início da vida posterior. Isso aqui dialoga muito com o que eu apresentei no episódio 2, Formulações sobre os 2 princípios do funcionamento mental, um artigo em que Freud está diferenciando o princípio do prazer e o princípio de realidade. Acho que aqui está num diálogo bom. O Freud construiu a noção de além do princípio de prazer, em 1921, eu acho, se eu não me engano. Não, foi 19. Foi 1919. Foi 2 anos antes. Ele ainda estava desenvolvendo a teoria da pulsão de morte. Então, eu imagino que o Tesla está falando dos princípios anteriores. Tá? Aliás, a descoberta de Freud mostra que no curso do seu desenvolvimento, a mente individual repete a história racial, a história da raça humana. Então percebe que essa noção é equivalente à noção que Haeckel propôs para pensar o processo biológico embrionário, ou seja, o indivíduo repete no seu desenvolvimento intrauterino as mesmas fases e formas e processos funcionais
que a própria espécie. Então aqui é com a mente, não mais com seu desenvolvimento embrionário. Os detalhes do trabalho do Freud vão equivalendo a uma reafirmação da teoria da recapitulação aplicada à história biológica da mente e o modo como opera a recapitulação psíquica e suas consequências. Então os desejos primordiais que vão persistindo são vestígios raciais da mente, vestígios da raça humana enquanto espécie, e esses dotes raciais pertencentes a estágios psíquicos iniciais do desenvolvimento individual, assim como essas estruturas e órgãos do embrião, representam fases passageiras no curso de desenvolvimento físico que desaparecem quando são alcançados estágios mais elevados. Agora, alguns órgãos e estruturas persistem em forma rudimentar, o apêndice é uma delas. Só que a questão dele aqui é o seguinte: se com os órgãos embrionários eles vão se mudando ao longo do tempo, com os vestígios mentais da existência psíquica, da existência anterior psíquica, esses anseios primordiais não desaparecem. Esses instintos raciais, perceba os nomes, anseios primordiais, instintos raciais, essas aspirações nuas e cruas e imorais, é tudo isso que ele está nomeando esses elementos que são inconscientes, que viriam da espécie. Persistem na sua forma crua e nua ao lado das emoções, ideais e aspirações mais complexas e sutis que adquirimos mais tarde na vida como herança da civilização histórica. Os instintos brutos não só persistem, eles também competem com a consciência pelo domínio da nossa conduta. Então fica aí uma briga de forças entre a civilização, a cultura e os instintos que vêm da espécie dentro do próprio funcionamento mental. Então os dois estão ali se degladiando, aí o conflito entre o eu e o isso, tá bom? O inconsciente do homem, portador do passado racial, o instintivo e primordial na natureza humana, funciona muito antes que a consciência seja despertada. Tudo o que sabemos é que durante a existência intrauterina, no útero, o feto já apresenta reações que devem ter uma contrapartida psíquica, ainda que vaga. Certo é que a vida mental não começa com a consciência e toda a psicologia, qualquer uma delas, que se preocupe com a consciência excluindo o inconsciente, está negligenciando a maior parte da nossa existência mental. Essa aqui foi a maior batalha do Freud, o reconhecimento dos processos inconscientes. O inconsciente tem atrás de si uma história biológica de milhões de anos, em comparação com a qual o período filético, racial, da consciência do homem é apenas a eflorescência de 1 hora. Olha aí a diferença entre a espécie e o indivíduo. Um conhecimento adequado do inconsciente vai permitir penetrar melhor nos processos mentais dos povos primitivos. Olha aí a noção de que o povo primitivo está mais relacionado ao pensamento inconsciente, às formas mais arcaicas. Essa noção foi muito criticada décadas depois. Eu vou falar isso no episódio que vem. Mas aqui ele ainda está trazendo essa leitura. Então perceba como que isso foi mudando também. Além de poder conhecer os pensamentos dos povos primitivos, reconstruir o tipo de mundo em que os ancestrais do homem se moviam, viviam e existiam. Finalmente, não podemos compreender nem os aspectos mentais da infância, nem os verdadeiros requisitos da educação, a menos que apreciemos o significado, a extensão, a operação e as consequências dos processos mentais inconscientes. E aí ele fala mais uma vez do sono e aí remete ao sonho. Ele falou do sonho 3 ou 4 vezes no texto, só mencionando, mas ele não se aprofunda, ele está falando da importância. O sono é um desses estados em que o inconsciente dentro de nós encontra uma espécie de expressão vicária ou substituta, ele encontra uma saída. Os sonhos, então, são, em grande parte, expressão do inconsciente, daí a importância do significado dos sonhos, daí a importância fundamental da descoberta do Freud, em termos da sua técnica e metodologia para interpretar os sonhos. E ele termina o tópico 4. Aqui eu estava falando agora há pouco, assim, o Freud ele considerava os aspectos hereditários e os aspectos ontogenéticos do desenvolvimento do indivíduo. Os aspectos hereditários ele tratava como constitucionais, a pessoa já nasce com eles ou fazem parte de um período muito anterior do seu desenvolvimento. Mas, por exemplo, tem um dos textos dele, que é a história do movimento psicanalítico, é um artigo, acho que de 1914, se eu não me engano, que ele conta um pouco da história do movimento e aí ele faz um debate com a teoria do Jung, que pensava na noção de inconsciente coletivo, de arquétipo.
E ele diz que, embora ele entenda a importância da hereditariedade como fundamental para pensar esses processos, ele prefere primeiramente exaurir todas as... Preferia, né? Porque ele está morto. Ele preferia, primeiramente, exaurir todas as tentativas de descobrir a causalidade a partir dos processos ontológicos, ou seja, da história do indivíduo, não ficar buscando na espécie isso. Ou seja, tente entender primeiramente o sofrimento dessa pessoa, sua neurose, suas dores, em função da sua história individual, ao invés de fazer uso de explicações constitucionais, hereditárias, etc. Tá? Um encaminhamento. O que não significa que outros psicanalistas não tenham pensado de outra forma, trazendo aí com ênfase a questão hereditária, que é o que o Tesler está fazendo. Olha só, ali contemporâneo, estava trabalhando junto, né? Assim, produzindo artigos para a revista internacional, olha só. Entramos então no ponto 5, tópico 5, para encerrar o texto, quando ele vai falando da importância prática dessa teoria da recapitulação no crescimento e no trabalho em psicologia. Ele fala, a conclusão do texto, né? Pela primeira vez, desde que o Darwin anunciou suas descobertas, um importante corolário, uma consequência dedutiva da sua teoria da evolução, que é a recapitulação, provou ser válido para a psique. Então, ele está dizendo que provou ser válido, mas não tem exatamente uma prova. Ele está construindo um conjunto de suposições, especulações, etc. A explicação ontogenética da mente, do desenvolvimento do indivíduo, onto diz respeito ao ser, genética, a gênese, o desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento do ser do indivíduo, é da maior importância prática porque em nenhum outro campo é tão importante a apreciação do funcionamento da recapitulação. É interessante saber, por exemplo, que o apêndice ele é um órgão vestigial da fase da existência humana no período que os humanos eram vegetarianos. É interessante saber também que certos conjuntos de músculos ao redor das orelhas apontam para estágios do longo passado do homem que ele tinha a habilidade de mover suas orelhas em diferentes direções. Eu não conheço disso para falar se é ou não é, tá? Só estou aqui apresentando para você. Esses vestígios são sinais reveladores da história anterior do homem. Testificam sobre os hábitos e modos de vida do passado do homem. Mas, quando o apêndice fica inflamado, não é mais uma questão de interesse de museu, é um problema médico. E é isso que ele está achando aqui importante para trazer. Se todos os órgãos e estruturas vestigiais e embrionárias persistissem e se inflamassem em atividade, surgiria uma situação difícil e séria. É essa equivalência que ele estava dizendo. Da mesma forma que um apêndice ou outro órgão vestigial da espécie mantém-se e está ali de boa, mas pode se inflamar e trazer muitos problemas, ele fala, precisamente é o que muitas vezes acontece na esfera mental. Fases do nosso passado tendem a perpetuar-se em sua imagem, na sua forma original, por assim dizer, e uma forte explosão ocasional vai fazendo com que essa persistência funcional contínua do equipamento mental anterior retorne como uma regra ali, funcionando e atingindo o aparelho psíquico. É justamente isso que torna a compreensão dos processos de recapitulação psíquica uma questão de capital importância no estudo do comportamento humano. Apesar dos refinamentos da civilização, a influência da educação, da religião, do preceito, da pregação, o equipamento mental do humano ainda persiste em suas formas primordiais. A maioria dos desejos da raça humana, os instintos brutos, passam por transformações e refinamentos. Mas por um longo tempo esses desejos continuam se manifestando da maneira crua. A gente reconhece esse fato quando comenta, por exemplo, a criança é um selvagem, a juventude é insensível e cruelmente egoísta. Ele está usando frases da linguagem, da cultura, para pensar essa associação entre a criança e o primitivo, o adolescente e o primitivo. Olha o tipo de reflexão que ele está fazendo aqui. Ele está fazendo uma análise da linguagem na cultura para relacionar com processos como provas. E, de fato, não são provas. Ajudam a pensar, mas não são provas. São analogia, talvez. À medida que a juventude passa para a masculinidade e a feminilidade, ela aprende a respeitar as mais refinadas manifestações dos instintos que compõem a vida. E aí você vê como que se pensava a masculinidade e a feminilidade naquela época, ou uma das formas de se pensar. Mas os instintos nunca são abandonados, eles são apenas refinados e persistem na sua manifestação de imagem original em outras circunstâncias.
A teoria da recapitulação é tão interessante em outros campos da biologia, mas também se torna-se de extrema importância prática para o campo da psicologia. Essa ideia da recapitulação foi concebida como um princípio de desenvolvimento mental e muito explorada antes de Freud. Várias tentativas foram feitas para traçar uma relação entre o comportamento da criança e a vida dos povos primitivos, na suposição de que a criança e os selvagens estão psiquicamente próximos uns dos outros. Isso aqui é um baita de um problema, nossa senhora. Enfim, vamos debater isso no próximo episódio, tá bom? Há muito estamos familiarizados com expressões como a infância da raça humana e fomos levados a inferir o que está implícito aí. A propensão das crianças para escalar é uma tendência vestigial que remonta aos hábitos arbóreos dos ancestrais do homem. Jogos infantis, escolhas peculiares, gostos e desgostos curiosos, e muitas de suas imagens foram relacionadas de maneira semelhante. Mas todas essas observações eram conjecturais, faltava a prova. E o Freud tropeçou nessa prova e foi sagaz para reconhecer a sua importância na descoberta para a ciência. Nesse sentido, ele revelou o papel da recapitulação ontogenética do indivíduo no crescimento e interação das forças psíquicas. Pela primeira vez na história da psicologia, temos então uma chave para compreender o comportamento humano à luz da sua história biológica. A técnica que o Freud desenvolveu em conexão com a análise dos sonhos, olha aí, no último parágrafo, mais uma vez falando da análise dos sonhos, para sondar, investigar, mapear o reino do inconsciente, é uma das contribuições mais importantes da história da ciência. Os benefícios práticos dessa descoberta apenas começaram a ser percebidos, e a psicologia está começando a resgatar a promessa, olha aí mais uma vez, quarta vez no texto, que há muito mantinha de se tornar um guia prático na conduta da nossa vida cotidiana. Então, a gente encerra aqui esse texto. Ele é um texto datado, claramente datado, tanto porque ele está falando da teoria freudiana naquele período ali, relacionando a outra teoria daquele período ali, tomando como avanços, e de fato para a época é como se fossem grandes avanços, apesar das críticas, tanto que teve muitos desenvolvimentos da teoria psicanalítica freudiana, mas a teoria que ele utiliza da recapitulação vai ser criticada, muito criticada depois disso, depois de alguns tempos. Não é ele que fundou isso, outros autores também estavam tratando dessa teorização, e todo mundo vai abrindo mão. E aí eu vou falar um pouco de como que isso foi acontecendo, quais são as problemáticas, trazer um pouco um resumão do texto para a gente pensar, como que a gente pode refletir a respeito da relação entre psicanálise e ciência, esse ponto das controvérsias no campo científico. Acho que tudo isso vai ser bem interessante para a gente pensar, e eu te convido para você fazer isso comigo no próximo episódio, o episódio 45, tá bom? Então eu encerro aqui com essa apresentação, continuo logo na sequência, no episódio 45, o significado da psicanálise na história da ciência 2, ok? Um abraço e até lá. Tchau, tchau.